Bem, chegamos ao quinto episódio da série e esse episódio eu achei, em particular, muito bagunçado. Calma aí, devagar, tá? Primeiro, tem muita coisa boa, sim, em todo episódio. Tem muita coisa muito legal que eu gostei demais mesmo. Mas eu vou explicar por que eu achei bastante bagunçado. Então tenha bastante paciência, tá? Primeiro, o episódio começa com Jesus, criança, né, Maria e José procurando ele. Aquele episódio lá que Lucas conta, que eles tinham descido a Jerusalém e perderam Jesus, e quando o encontraram ele estava no templo. Não mostra Jesus no templo, né? Só José contando para Maria o que tinha acontecido. E eu achei muito bonito, ficou ótimo, ficou maravilhoso, excelente eu achei. Toda a forma ali, o tratamento que é feito ali com Jesus criança, com a Maria, com o José, ficou muito legal, gostei demais desse começo do episódio. E aí depois a ideia é fazer um link depois, né, de Maria falando com ele mais na frente. O que depois não vai ficar tão bom assim. Esse episódio vai se concentrar em Jesus, na história que ele vai participar ali, que é a questão do casamento, as bodas de Caná, e vai mostrar um pouco Nicodemos e João dialogando. Eu não gostei muito disso, eu achei que ficou muito fora de tempo mais uma vez. Por que ficou fora de tempo? Bem, mostrou ali a primeira vez que mostra João Batista, né? Terminou o último episódio mostrando ele, e agora mostra ele preso. O Nicodemos está indo até ele para tentar conseguir algumas informações, porque o Nicodemos está sendo muito já afetado, ele está muito... Fica evidente que a série mostra que o Nicodemos, ele não está mais de acordo com as doutrinas, a religião. Ele está vendo muitas coisas erradas. Por isso é que ele vai ser alcançado por Jesus. Isso causa prejuízo demais na série, tá? Isso causa muito prejuízo na série. Porque parece que Jesus só chamou aqueles que estão vendo que há algo de errado, né? Quer dizer, não é que Jesus mostra para eles que está errado, mas eles já estão vendo que há algo de errado. Isso para mim traz um prejuízo muito grande em todo o contexto, em toda a narrativa bíblica. Então, tá lá, o Nicodemos conversando com o João tá preso, o João fica espantado em saber que Jesus está fazendo os milagres, e eu tenho certeza, eu não assisti ainda, tá? Eu estou vendo episódio a episódio e gravando, então não sei o que acontece nos próximos episódios, mas eu tenho certeza que ainda acontece as cenas que Jesus se encontra com João. Eu não vi ainda, mas eu espero que o batismo já tenha acontecido, né? Porque a ordem está muito errada se não tiver acontecido ainda. A história de João ter sido preso, ela parece que aqui na série vai ser contada em duas etapas. Ele está preso agora, será solto e depois será preso de novo. O que não faz muito sentido, né? Tudo bem, a Bíblia não deixa isso tão claro, mas fala da prisão dele e depois fala que ele foi morto na prisão. O próprio João fala que convém que ele desapareça enquanto Jesus cresça, né? A gente sabe, a gente conhece o texto. Então o João, pelo que parece no relato bíblico, pouco tempo depois de ter batizado Jesus, ele vai ser preso, ele some da história, e a prisão é o que tira ele da história, né? E então, daí ele vai preso e morre. Aqui eles vão fazer de duas vezes. Eu quero ver como eles vão fazer para soltar o João, qual vai ser a desculpa para soltar o João. Isso para mim já ficou bem ruimzinho. Não é um prejuízo total? Não é um prejuízo total, mas ficou ruim. Vamos ver, tomara que eles consertem, vamos ver como é que vai ficar. Daí nós temos o Simão Hércules, né? O Hércules aparecendo de novo na cena. Gente, por que estão fazendo isso com o Simão? Eu fico muito incomodado com isso, de verdade. É um galã, ele é um galã. Na série ele é um galã. Ele é um cara jovem, bonitão. Ele é um cara impetuoso. Tá claro que ele vai ser um líder, né? E tá ali com os braços de fora, as pernas musculosas. Ele é um cara forte. Ele é um galã. Isso fica muito ruim mesmo, de verdade. Não é uma heresia, tá? Mas é muito ruim, tá? Eu sei que muita gente vai me dizer que os discípulos eram mesmo muito jovens, mas nós temos uma coisinha chamada tradição, a tradição da igreja. É aquilo que os primeiros pais, aqueles que estavam lá no comecinho, falaram, que eles escreveram. E a tradição diz que o Pedro, ele era mais velho que Jesus, tá? Quando ele morre, eu já falei no outro vídeo rápido, quando o Pedro morre, é no ano 64 depois de Cristo, e ele tem 75 anos, diz a tradição, por volta disso. Pode estar uma coisa errada, mas por volta disso. Se ele tinha 75 anos no ano 64, logo ele nasceu no ano 11 a.C., tá certo? Então, Jesus nasceu no ano 4 a.C., tá? Porque o calendário nosso está errado. Inclusive, eu gosto muito disso na série, que no começo mostra o ano. A história está acontecendo no ano 26. Por quê? Porque está 4 anos de diferença, né? Jesus tinha 30 anos no ano 26, ele nasceu no ano 4 antes de Cristo. Então, o João, ele deveria ser 6 a 7 anos mais velho que Jesus, o que não aparenta aqui. Ele parece ser mais jovem e ele é muito meninão. Para mim, ele é muito meninão. Tudo bem? É uma heresia? Não é. Não precisam brigar comigo por causa disso. Mas ficou feio. Para mim, ficou feio, ficou ruim. Tudo bem? Agora sim, uma outra coisa que ficou bastante ruim, e isso sim pode dar margem para uma heresia, pode se tornar uma heresia,
não é ainda, mas pode se tornar uma, é a Maria. A Maria está junto, Maria Madalena está lá junto com os discípulos. Nesse episódio ela vai junto em viagem com os discípulos. Isso ficou muito ruim, isso pode abrir margem para uma heresia. E pelo amor de Deus, não venham aqui me chamar de machista, tá bom? Mas as coisas que são contadas já sobre a Maria Madalena já são muito ruins, tá? Não no meio evangélico no geral, mas existem os evangelhos apócrifos, pessoas que tentam enfiar a goela abaixo aí, que Maria foi até uma apóstola, né? Existe aquela história que o Dan Brown explorou bastante, de que Jesus até se casou com Maria Madalena. Isso é péssimo. E para mim, esse pedaço, essa ideia da Maria estar envolvida o tempo todo, dá muita margem para que isso venha à tona, tá certo? Para mim é algo que foi muito ruim. A Maria, pode ser que ela tenha andado bastante mesmo com os discípulos, mas não ali naquele começo. Jesus no começo ele chama 12 discípulos, 12 homens, ele dá o nome, são os únicos que aparecem com o nome ali, e muitas outras pessoas seguiam Jesus. Nós vemos isso lá no relato de Lucas, que tinham 120 pessoas reunidas, não é? Então muitas pessoas seguiram Jesus, é claro, muitas pessoas que o texto não diz, né? Também é dito que havia mulheres que serviam Jesus. Então, sim, tinha muita gente seguindo Jesus. Mas quando ele chama os 12, apenas os 12, e ele os chama de apóstolos. Dá margem para que outra pessoa, mais que isso, para que uma mulher esteja envolvida ali, dá margem para uma heresia, tá bom? E Maria foi extremamente importante no todo o relato bíblico. Maria foi a primeira evangelista, de fato. Maria foi a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto e foi avisar os discípulos. Então, ela tem um lugar importantíssimo já na história. Não é necessário colocar ela agora, criar um lugar importante para ela agora, né? Isso vai ser só prejudicial. Esse episódio, ele vai falar sobre as bodas de Caná, que é um evento maravilhoso dentro do texto bíblico. É um evento lindo. A história é maravilhosa, as bodas de Caná. Eu gostei que o episódio ele foca inteiramente nesse casamento, inteiramente na questão do vinho. Eu achei isso fantástico, toda a narrativa, né, do vinho chegando, o preparativo da festa, aí ficando sem vinho, e aquela agonia de estar sem vinho. Gente, eu achei isso muito legal mesmo, para mim ficou excelente toda essa parte. Todo episódio foi focado nisso, eu achei isso realmente muito bom. Quando o vinho chega, nós temos lá um vinho que, eu sei que muita gente vai dizer aqui, muita gente defende o Jesus pinguço, né, o Jesus que bebia. E aí, a ideia é, Jesus bebia, transformou água em vinho, logo eu posso beber. Isso é conversa de cachaceiro, tá? Eu tenho aqui um vídeo no canal falando sobre o vinho de Jesus ser alcoólico ou não. Então nós temos, quando o vinho chega lá, ele tá nos barris, é evidente que esse vinho é sim alcoólico. Neste vídeo meu, eu digo por que ele era alcoólico, com certeza ele era alcoólico, tá? Mas aí depois nós temos Jesus transformando o vinho, e o vinho de Jesus não era alcoólico, tá bom? Também gostei muito que não mostra em nenhum momento Jesus bebendo nenhum dos vinhos, né? Então, eles preservaram bastante isso em Jesus. Ele não bebeu, porque o primeiro vinho certamente era alcoólico, e ele não bebia álcool. E aí, quando tem o segundo vinho, já não tem mais, o episódio praticamente finaliza ali, não diz se ele bebeu. Também é evidente que esse vinho de Jesus, ele se tornaria alcoólico depois. Assista o meu vídeo lá que você vai entender o porquê, tá certo? Agora, no momento em que o vinho falta, que acaba o vinho, e aí nós temos essa visão mais católica da coisa, né? Que é a Maria, a mãe de Jesus, indo até lá, pedindo para ele fazer alguma coisa. E o texto, nós temos o texto bíblico de João, falando que a Maria, sim, ela vai lá e diz a Jesus que o vinho acabou. E a resposta de Jesus é, o que eu tenho a ver com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Daí então, ela diz, façam tudo o que ele mandar, e ele manda que encham as talhas de água. Mas essa questão mais católica, de que na verdade Jesus só fez por causa de Maria, fica muito evidente, né? Maria vai lá e pede, Jesus, o vinho acabou, nós não podemos deixar eles ficarem assim, né? E aí Jesus ele reluta em fazer e acaba fazendo por causa dela, né? Isso para mim não pareceu, não ficou bom. Claro, se você é católico, você vai achar isso maravilhoso, né? Se você é evangélico, você pode ficar receoso, mas não importa se católico ou evangélico, né? A questão é que o texto não diz isso e isso não fica bom, né? Por quê? Veja bem, a ideia que dá é que Jesus só fez esse milagre porque Maria pediu, ele não tinha a menor intenção de fazer nada. Mas é claro que havia sim a intenção de fazer alguma coisa lá. Esse milagre é muito importante. O texto de João diz que com isso principiou Jesus o seu ministério, ele começou daí. O que na verdade é uma coisa que está muito fora de ordem, né? Ficou muito fora de ordem e essa ordem é muito importante, gente. Vocês precisam entender que essa ordem dos acontecimentos ela é muito importante.
nós temos até aqui, até chegar na transformação do vinho, nós já temos Jesus tendo expulsado o demônio da Maria Madalena, nós já temos Jesus tendo feito a pesca maravilhosa, né? Então, já aconteceram os sinais que foram grandes, os discípulos viram, né? A Maria creu, os discípulos, o André e o Simão, o Tiago, o João, o próprio Zebedeu, eles creram em Jesus, né? Já viram um sinal grande, mas depois vem o que a Bíblia diz que foi o primeiro. Isso é muito importante, porque esse relato que o texto bíblico deixa, de que com isso principiou Jesus os seus sinais, é importante porque também existem os evangelhos apócrifos que dizem que Jesus, na sua infância, foi para o Egito, e de que lá ele aprendeu bruxaria e tal, e de que ele ressuscitou pessoas, e de que ele ressuscitava pássaros quando era criança, né? E gente que tenta empurrar isso. Então, o texto existe para isso, para dizer que, olha, ele começou daqui. É muito importante que isso seja levado a sério, seja levado em consideração, né? E isso não foi. Também nós temos Jesus ele pedindo para que todos saíssem, e ele vai ficar sozinho para transformar a água em vinho. Ele vai falar com Deus como se ele estivesse começando o ministério. Parece que ele está começando o ministério ali, mas ele já tinha feito outros sinais antes. Vê como ficou muito desalinhado, ficou meio sem sentido. E aí ele tem que ficar sozinho, e aí ele, né, põe a mão dentro da talha para mostrar que tinha transformado ali, como se ele mesmo precisasse pegar para crer. Isso ficou muito ruim demais também. O que ficou lindo demais. Olha, um pedaço ficou muito perfeito para mim. Ficou muito legal. Que foi quando ele tira a mão da talha, segurando o vinho, e cai a gota de vinho. E ali dá a impressão de ser a mão sangrando. Ali, nossa, ficou um negócio lindo. Ficou perfeito. Fizeram aquilo ali de uma forma genial. Mas todo o resto ficou muito ruim. Fora de ordem. Bagunçado e sem sentido. Outra coisa também foi a questão de cadê os discípulos vendo isso? O texto diz: com isso principiou Jesus seus sinais, e os seus discípulos creram nele. E aí nós não temos nenhum discípulo vendo isso acontecer. Quer dizer, ele foi lá, transformou em secreto. Tudo bem que a mocinha lá, né, a companheira do Tomé, ela presenciou, o próprio Tomé presenciou, e aqueles que estavam servindo também, eles viram tudo acontecendo. Mas os discípulos, eles não viram, eles deveriam ter visto. Era para ter acontecido os discípulos vendo isso acontecer, né? E isso faltou, devia ter acontecido. Então, essa falta de fidelidade no texto, isso é muito prejudicial, demais, tá? Uma coisa que eu gostei muito mesmo foi o Tomé, né? Terem colocado o Tomé nesse lugar, nesse momento, eu achei genial, né? Porque o Tomé, uma hora ou outra, ele tinha que aparecer. Não mostra o chamamento dele na Bíblia, então a forma que ele aparecesse não ia prejudicar em nada. Mas terem colocado ele ali, e aí cético ali em relação a Jesus fazer alguma coisa, né, mostrando que depois ele vai duvidar, porque ele era um cara cético mesmo, eu achei genial, ficou muito legal, gostei bastante mesmo. Então, no geral, todo esse episódio, ele foi, de certa forma, bem focado, né, ele foi bem focado na questão do casamento, da transformação, da falta do vinho, foi bem focado, eu gostei desse foco que tiveram nessa questão. Porém, foi muito desorganizado, para mim foi fora de ordem demais e prejudicial por causa dessas incoerências, por causa dessas coisas que ficaram... Infelizmente, o que a série pra mim tem pecado muito é colocar fora de ordem essas coisas, né? Então Jesus deveria ter feito isso há mais tempo, era a primeira coisa do ministério, depois que ele é batizado, quando ele chama os discípulos e tal, é o primeiro grande sinal dele, e tiraram isso, não era... Isso ficou péssimo, tá? Bem, por esse episódio, eu achei ruim pra caramba. Né? Mas vamos ver o próximo episódio então. Espero que você esteja acompanhando, esteja gostando. Se você não estiver gostando, me entenda. Eu não estou falando mal da série, eu não quero fazer com que você odeie. Eu acho que o trabalho está sendo bem feito até, né? Porém, muita coisa está ficando a desejar. Espero que você entenda isso. E se você gostou, curte esse vídeo e deixe um comentário pra mim. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida.